Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é o irmão Elis Nogueira e hoje, uma vez mais, eu tenho aqui o privilégio de poder trazer para você um comentário da leitura diária de terça-feira. Desde já eu quero desejar ao amado irmão que está me ouvindo um dia abençoado por Deus, cheio da presença do Espírito Santo. Esta semana chegamos à lição 10, cujo tema é Quando os pais sepultam seus filhos. E a leitura de hoje está no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 24. E o título da nossa lição é A morte do justo é uma passagem para adentrar a vida eterna. Diz assim a palavra do Senhor. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Meus amados irmãos, a lição desta semana ela vai trazer à tona para nós um tema bastante pesado e delicado. Essa semana nós estaremos falando sobre a morte. Vamos olhar para a vida e para a trajetória do patriarca Jó e tentar entender um pouquinho do que aconteceu na sua vida, na vida de sua família e como ele lidou com esse processo do luto e da morte. E a bem da verdade, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a morte física, a morte do corpo, ela tornou-se inevitável. A partir do momento em que o ser humano pecou, saiu da presença de Deus, como consequência do seu pecado, entrou no mundo a morte. Mas o Senhor Jesus, aqui no versículo em que lemos, ele traz para nós a essência do Evangelho. Ele traz para nós a maior promessa do Evangelho, que é a promessa da vida eterna. É a promessa de que, a partir do momento em que ouvimos a sua palavra, que cremos na pessoa bendita do Senhor Jesus, nós temos a vida eterna, não entraremos em condenação e passamos da morte para a vida. Ou seja, toda a paz que nós temos com Deus, toda a alegria que temos em Deus, toda a comunhão que temos com Deus, ela não se encerra apenas nesta vida. Pelo contrário, quando chegar o nosso momento de partir, quando lidarmos com a morte, nós sabemos que temos a promessa de que passaremos a eternidade junto com Cristo. E nós precisamos nos atentar e nos consolar com essas palavras, porque nós iremos nos deparar com a morte, nós passaremos pelo processo do luto. Quem dentre nós, você irmão que está me escutando, não já passou pelo processo do luto, pelo processo da perda? Mas grave no seu coração esta palavra, que para o justo, para aquele que crê em Deus, a morte é apenas uma passagem para a vida eterna. E em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, está escrito: se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Jesus nos garante pela sua palavra que o poder da morte já não tem mais domínio sobre nós, que a morte ela é apenas uma etapa no nosso processo para adentrar na vida eterna. Que Deus abençoe os irmãos e tenha um dia abençoado em nome de Jesus.